Olá pessoal, eu preparei aqui um arquivo para mostrar como podemos utilizar uma ferramenta de análise de dados, uma ferramenta estatística do Excel, para compararmos as médias de duas amostras retiradas hipoteticamente de duas populações. Trata-se de um teste T para médias. E o problema tem o seguinte enunciado: ao comparar o desempenho dos funcionários de uma fábrica de sapatos artesanais, foi registrada a produtividade em pares por dia de uma amostra aleatória de funcionários da ala A e da ala B, conforme tabela esquerda. Pergunta: pode-se dizer que há diferença na produtividade entre as duas alas? Assuma o nível de confiança 95% e suponha que as populações são normalmente distribuídas. Bom, observem que as médias são algebricamente distintas, 7,3 e 9,3. Mas também observem que a ala que tem uma média menor tem uma leitura de 12, superior a diversas leituras da ala B. Então o que está em jogo, na verdade, é essa diferença de 7,3 para 9,3, ela é significativa? Essa significância depende da variabilidade dos dados dentro das duas amostras. E como eu estou demonstrando aqui, a variabilidade dentro dos registros da ala A é grande. Eu tenho o número 3 muito baixo, tenho o número 13, o número 12 bastante elevados. Na ala B eu tenho um número muito baixo, 4, eu tenho valores bastante elevados, 15, 14. Então até que ponto eu posso fazer uma avaliação somente com base na média? A estatística diz que eu não devo avaliar somente a média. Eu devo comparar as duas médias considerando-se as variações dentro de cada amostra. Bom, para resolver esse problema, nós realizamos um teste de hipótese chamado teste T. Um teste T para médias, para duas médias. E aqui no Excel está facilmente acessível. Nessa aba Dados, procurando a ferramenta Análise de Dados, essa ferramenta, se ela estiver oculta, se ela não estiver habilitada, para que vocês habilitem, precisarão aqui à esquerda buscar a alternativa de encontrar a palavra opções. E opções seguido de suplementos. E suplementos seguido de suplementos do Excel. E é essa ferramenta aqui que deve estar habilitada, a ferramenta de análise. Bom, no meu computador essa ferramenta já está habilitada. E dentro da análise de dados eu tenho um conjunto razoável de ferramentas matemáticas e estatísticas. Eu busco lá dentre as últimas diferentes testes T, sendo que eu tenho teste T envolvendo duas amostras, presumindo variância equivalentes, e é o que eu vou utilizar aqui nesse momento. Eu vou presumir que as duas amostras, a amostra ala A e a amostra ala B, tenham variâncias equivalentes, variâncias não muito distintas. Tá? Eu tenho o desvio padrão calculado aqui à parte, 4,1 para a ala A e 4,5 para a ala B. Eu posso utilizar esse teste tranquilamente. Nessa janela, eu procuro selecionar os intervalos de entrada e vou selecionar com os rótulos. Variável 1, tanto faz se a ala A quanto a ala B. Estou selecionando os rótulos também. E variável 2, aqui. A hipótese de diferença da média é o valor zero, ou seja, eu estou comparando a hipótese nula, a diferença entre as duas alas, entre as médias das duas alas é nula, com a hipótese alternativa, a diferença não é nula, existe uma diferença significativa. Então a hipótese de diferença da média é o valor zero e eu aceito que a resposta saia numa nova planilha. Uma avaliação rápida, eu tenho a estatística T
com o valor de 0,80 em módulo, sinal negativo, porque eu selecionei primeiro a amostra de menor média. E o valor crítico de T para um teste bicaudal está aqui. Quando a estatística T não ultrapassa o valor crítico, eu não rejeito a hipótese nula. Então, eu não posso dizer que exista uma diferença significativa entre as duas médias. De forma alternativa, eu posso fazer a avaliação também pelo valor P, ou P-value, para um teste de hipótese bicaudal. E é este valor P aqui, 0,44. Como esse valor P é grande em comparação ao nível de significância desejado, que é 0,05, eu não rejeito a hipótese nula. Então, posso colocar aqui uma caixa de comentário. Não rejeito a hipótese de igualdade. Por quê? O valor do stat T não ultrapassa o valor crítico de T. O valor crítico de T no teste bicaudal 2,22. O stat T 0,80 em módulo. O importante aqui é o módulo dele. Ou, de outra forma, o valor P para o teste bicaudal, que foi de 0,44, é alto, é maior do que o nível de significância com que estaríamos trabalhando, que é 0,05, dado que a proposta é trabalhar com grau de confiança 95%. Então, não rejeitamos a hipótese de igualdade, hipótese nula. Isso significa que, mesmo que as médias algebricamente tenham essa distância de 2, eu não posso dizer que significativamente essas duas médias sejam diferentes. Então, eu não posso afirmar que as duas alas têm desempenhos médios distintos. Ok? Bom, eu teria uma situação bastante diferente se, por exemplo, os dados não estivessem tão dispersos na ala A e na ala B. Então, por exemplo, eu vou fazer uma alteração aqui, colocando valores da ala A mais próximos de 7,3. Então, vou colocar aqui um 7, um 8, 8, 7, 7, 8. E vou fazer com que os dados da ala B fiquem próximos de 9,3. Então, 10, 9, 10, 9, 9, 10. Então, agora eu tenho uma dispersão de valores muito menor. Observe o desvio padrão. A diferença das médias continua sendo de 2, mas observe agora o resultado que vamos ter. A mesma ferramenta, a localização dos dados é a mesma, resposta é uma nova planilha. Observe como a estatística T tem um aumento muito grande do seu módulo, de menos 0,8 salta para 6. Observe como o valor P ou P-value para o teste bicaudal ficou muito baixo, praticamente nulo. Um P-value muito baixo nos dá respaldo para rejeitarmos a hipótese de igualdade. O valor crítico de T, 2,22,
está mais do que sendo ultrapassado pela estatística T. Então, agora eu tenho uma diferença significativa entre as médias das duas alas, embora a diferença das duas médias seja de 2 unidades. Mas essa diferença de unidades agora é significativa do seu ponto de vista da estatística, porque a variação dentro das duas médias foi bastante reduzida. Ok? Isso significa que a estatística serve para nos ajudar na avaliação da seguinte questão: a diferença entre as duas médias é significativa ou não? E assim nós eliminamos um pouco da subjetividade. Para alguns, 2 unidades poderia ser uma distância razoável, para outros, 2 unidades poderia ser uma distância de pouca importância. Ok? Um abraço.